Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Trigonometria, aula 15, funções trigonométricas e hoje a função cosseno. No ano 204 a.C., a crônica chinesa Shiji registrou a aparição de um cometa a cruzar o céu do leste para o norte. Já no ano de 164 a.C., fragmentos de argila da Babilônia registraram um fenômeno parecido. No ano 87 a.C., o rei armênio Tigranes o Grande teria avistado uma estrela com uma grande cauda, e isso indicaria o início de uma nova era. Astrônomos chineses registraram no ano 12 a.C. a aparição de um cometa com uma grande cauda no livro de Han. Os registros históricos não param por aí e indicam que de tempos em tempos um cometa cruza o nosso céu, e foi o matemático e astrônomo britânico Edmund Halley a teorizar que todos esses fenômenos se referiam ao mesmo cometa, conseguindo com sucesso prever sua próxima aparição. É por isso que o cometa recebe seu nome em sua homenagem, ao cometa Halley. Sua última aparição foi no ano de 1986 e sua próxima aparição está prevista para o ano de 2061. Esse é só mais um exemplo de fenômenos cíclicos que ocorrem na natureza. E adivinha, as funções trigonométricas são ótimas para modelar e representar esse tipo de fenômeno. Bem, vamos à aula. Turma, para a nossa aula de hoje, precisaremos ter em mente os conceitos vistos nas aulas 1, 3, 9, 11 e 13. E vou deixar o link para cada uma dessas aulas na descrição abaixo. Função cosseno. Turma, novamente utilizando a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, vista na nossa aula 1 da playlist de trigonometria, vamos montar o esboço do gráfico da nossa função cosseno. Temos aqui o plano cartesiano, uma circunferência de raio 1, e não se esqueça que o cosseno é sempre um vetor horizontal. Colocando logo ao lado, novamente, o plano cartesiano e marcando os ângulos 0 e 2π, já sabemos que para esses ângulos o cosseno será 1. Agora preste atenção. Vou utilizar os ângulos do primeiro e do quarto quadrante. Então temos, para π sobre 6 e 11π sobre 6, o cosseno será raiz de 3 sobre 2. Para π sobre 4 e 7π sobre 4, o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Para π sobre 3 e 5π sobre 3, o cosseno será meio. Por fim, para π sobre 2 e 3π sobre 2, 0. Está conseguindo acompanhar? Então vamos utilizar agora os ângulos do segundo e do terceiro quadrante. Para 2π sobre 3 e 4π sobre 3, o cosseno será menos meio. Para 3π sobre 4 e 5π sobre 4, o cosseno será menos raiz de 2 sobre 2. Para 5π sobre 6 e 7π sobre 6, o cosseno será menos raiz de 3 sobre 2. E por fim, para o ângulo π, o cosseno será menos 1. Ligando todos esses pontos no plano cartesiano, temos um esboço da nossa função cosseno. Vamos analisar mais o seguinte. Perceba que o conjunto imagem dessa função é o intervalo fechado que vai de menos 1 até 1. E que, novamente, seguindo o exemplo da função seno, a distância entre o ponto de equilíbrio até uma crista ou do ponto de equilíbrio até um vale nos dá novamente a amplitude, que na função cosseno também será 1. Outra semelhança com a função seno é que o período também é 2π. A partir daí, o padrão dessa curva se repete. Esse será, então, o modelo básico da nossa função f de x é igual a cosseno de x. Vejamos agora alguns exemplos. Faça um esboço do gráfico das funções cosseno abaixo. Primeiro vou colocar a função cosseno original para servir de referência. Temos aqui f de x igual a cosseno x. Não se esqueça que seu conjunto imagem é o intervalo fechado que vai de menos 1 a 1 e sua amplitude é 1. Letra A. g de x é igual a 2 cosseno x e h de x é igual a meio cosseno x. Começando pela função g de x, temos o seguinte. G de 0, 2. G de π sobre 2, 0. G de π, menos 2. G de 3π sobre 2, 0. E g de 2π, 2.
Com esses pontos no plano cartesiano, podemos montar esse esboço da função g de x. E note que agora seu conjunto imagem é um intervalo fechado de menos 2 a 2. Logo, a sua amplitude será 2. h de x. h de 0, meio. h de π sobre 2, 0. h de π, menos meio. h de 3π sobre 2, 0. E por fim, h de 2π, meio novamente. Com esses pontos no plano cartesiano, podemos montar esse esboço da função h de x, cujo conjunto imagem é o intervalo fechado que vai de menos meio a meio. Logo, a sua amplitude será meio. Percebeu? Quando multiplicamos a função cosseno, estamos alterando a sua amplitude. Letra B. G de x igual a cosseno de x mais 1 e h de x é igual a cosseno de x menos 1. Temos novamente a função f de x igual a cosseno de x para servir de referência. Começando pela função g de x. G de 0, 2. G de π sobre 2, 1. G de π, 0. G de 3π sobre 2, 1. E g de 2π, 2. Com esses valores, podemos montar esse esboço da função g de x igual a cosseno de x mais 1. Agora a função h de x. h de 0, 0. h de π sobre 2, menos 1. h de π, menos 2. h de 3π sobre 2, menos 1. E por fim, h de 2π, 0. E com isso, temos esse esboço da função h de x. Percebeu o que aconteceu? Ao somar ou subtrair fora do cosseno, estamos realizando uma translação vertical. Letra C. G de x igual a cosseno de x menos π sobre 2. Novamente vou colocar aqui a função f de x para servir de referência. Turma, perceba que agora tem uma alteração acontecendo dentro do ângulo do cosseno, então precisamos fazer a seguinte interpretação. Sabemos que a circunferência trigonométrica vai de 0 a 2π, então o ângulo x menos π sobre 2 também está nesse intervalo de 0 a 2π, montando assim essa inequação. Desenvolvendo ela mais um pouquinho, veja o que aparece. π sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual a 5π sobre 2. Perceba que de π sobre 2 a 5π sobre 2 ainda temos um período 2π. E para saber quais ângulos eu preciso para montar o esboço, vou pegar esse novo intervalo e dividir em 4 partes, pois a circunferência trigonométrica também é dividida em 4 quadrantes. Temos então o seguinte: g de π sobre 2 é igual a 1. G de π, 0. G de 3π sobre 2, menos 1. G de 2π, 0. E por fim, g de 5π sobre 2 é igual a 1. Podemos então montar esse esboço do gráfico da função g de x é igual a cosseno de x menos π sobre 2. Percebeu o que aconteceu? Ao subtrair um ângulo do ângulo x dentro do cosseno, fizemos o que chamamos de translação horizontal. O padrão fica assim. Nós já vimos isso na aula 13 de trigonometria com a função seno. Quando você subtrai dentro do cosseno, a translação é para a direita. E quando você soma dentro do cosseno, a translação é para a esquerda. Letra D. G de x é igual ao cosseno de 2x. Novamente, temos aqui a função f de x para servir de referência. Turma, novamente temos uma alteração dentro do cosseno. Então precisamos fazer a seguinte interpretação. Sabemos que o ângulo 2x está no intervalo de 0 a 2π. Desenvolvendo um pouco mais essa inequação, chegaremos em 0 menor ou igual a x menor ou igual a π. Percebeu? Agora a distância de 0 a π mudou. É somente π. Estamos alterando o período da função. Para saber os valores que precisamos para montar o esboço do gráfico no plano cartesiano, vamos pegar esse novo intervalo de 0 a π e dividir em 4 partes iguais. Temos então g de 0, 1. G de π sobre 4, 0. G de π sobre 2, menos 1. G de 3π sobre 4, 0. E por fim, g de π é igual a 1. O que nos dá esse esboço da nossa função g de x é igual a cosseno de 2x. Percebeu? Ao multiplicar um número dentro do ângulo do cosseno, estamos alterando o período e podemos utilizar a mesma expressão que vimos na nossa função seno na aula 13 de trigonometria. P é igual a 2π
sobre módulo de m, 2π sendo o período original da função cosseno e m sendo o número que está multiplicando o ângulo x dentro do cosseno. Hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!